Eu vou falar com vocês agora segredos de Deus para uma vida bem-sucedida. O texto que eu vou ler com vocês é o texto de Daniel, capítulo de número 2. Como ter uma vida relevante? Como que a nossa vida pode ter relevância nesse mundo cheio de mudanças, que muda constantemente? E o texto, Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 36, nós vamos ler aí. Foi esse o sonho que tiveste. Isso aqui Daniel falando para o rei Nabucodonosor. E agora nós o interpretaremos para o rei. Versículo 37. Ó rei, tu és rei de reis. E a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais, as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Verso 39. Mas, depois de ti, se levantará outro reino, um reino inferior ao teu, e depois um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Versículo 40. E haverá um quarto e último reino. Este vai ser forte como ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e desmigalhar tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Essa é uma porção escatológica aqui do texto que Daniel está interpretando esse sonho. Você sabe que está falando de Babilônia, depois o reino medo-persa, depois o reino grego e então o reino do Império Romano que vai dominar o mundo. Mas eu quero pegar esse texto aqui e trazer algumas lições para nós. Como é que eu vou ter uma vida bem-sucedida? Como é que eu vou ter uma vida relevante nesse mundo que está o tempo todo cheio de mudanças? Primeiro tópico que eu quero que você entenda é que tudo aqui é provisório. Tudo aqui é passageiro. O que é que Daniel está dizendo para Nabucodonosor? Você está vendo esse sonho, rei? Você é o cabeça de ouro. Você é esse rei que Deus entregou tudo. Você tem o poder sobre todas as nações debaixo dos céus, não só sobre os homens, mas também sobre os animais, sobre os mares. Você tem o poder sobre toda a terra. Só que vai passar. Ele diz isso para o rei. Você é o cabeça de ouro, mas vai passar. Porque depois de ti se levantará um outro reino. E depois desse outro reino também se levantará um outro reino. E depois desse reino do Império Grego, vai se levantar também o Império Romano. Então, a gente precisa entender que tudo aqui é provisório. Você precisa entender isso. Eu escrevi uma frase que eu peguei do pastor Marcelo Gomes. O pastor Marcelo Gomes é uma bênção na minha vida. Ele diz assim: visão de futuro é você saber que tudo é provisório. Interessante isso, né? Que a verdadeira visão do futuro é você saber que tudo é provisório. E tá aí, algumas marcas que há pouco tempo atrás eram potências no mundo todo. Por exemplo, a Kodak. A Kodak, ela dominava 95% de todo o papel que era usado para revelação de foto. Imagine a potência da Kodak. Nokia, quem é que não teve um celular da Nokia? Quando a Nokia lançou esse negócio que a gente usava para alugar filmes, lembra? Quando que a gente, o Blockbuster, quando que a gente imaginaria que isso aí iria desaparecer? Não sei quantos de vocês que me assistem e que tinham o Orkut. Eu lembro do Orkut, eu olhava para aquilo, uma coisa assim, extraordinária. E a minha pergunta é, onde é que estão? Onde é que está
essas potências, essas coisas grandiosas, todas sumiram, todas desapareceram, porque tudo é provisório. A pouca visão, diz o pastor Marcelo Gomes, é pouca a visão de futuro se você acha que o futuro está sob o controle. É pouca a visão de futuro se você acha que o futuro está sob o controle. Se você não tem essa visão de que tudo é provisório, de que é passageiro, de que a vida, o que é a vida? Salmo 90, a vida é como um sonho. O que é a vida? O salmista vai dizer, a vida é como um vento. O que é a vida? O irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, vai dizer, a vida é como uma névoa. Porque ela está ali, mas levantando-se o sol, ela se dissipa. Por isso o próprio irmão de Jesus vai dizer, quem é você para dizer, hoje e amanhã e depois da manhã nós iremos mudar e vamos para um outro país e vamos para uma outra cidade e lá nós vamos negociar e lá nós vamos comprar e lá nós vamos ficar ricos, e assim como que se você pensasse que não vai ter mudanças. É pouca a visão de futuro se você acha que o futuro está sob o controle. Por isso Tiago vai dizer, olha, eu acho que a melhor coisa que você poderia dizer é, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã mudaremos para essa cidade. Amanhã abriremos um negócio lá. Amanhã nós negociaremos. Amanhã nós poderemos prosperar, se Deus quiser. É essa visão de que as coisas são provisórias, as coisas passam muito rápido, e você precisa aprender a viver aqui agora. Ontem eu recebi a notícia de uma amiga nossa que faleceu, e um comentário de sua tia, dizendo, tão perto estavas de mim, por que não te abracei? Por que não te beijei? Por que não te carreguei? Por que não disse que te amo? É porque a gente está pensando que o futuro é certo. A gente não está entendendo isso, de que o futuro não está sob o controle nosso. O futuro só está sob o controle de Deus, mas não está sob o nosso controle. Um amigo meu, cheio de vida, com 32 anos, apóstolo, com 32 anos já tinha aberto 168 igrejas em vários países do mundo. Um dia, andando, pensando, caminhando, sonhando com as coisas grandes, de repente uma pedra lhe bate na cabeça, e ele não existe mais. Então a gente tem que viver o aqui e agora. Abrace agora, beije agora, oferte agora, ame agora, consagre-se agora, viva agora, porque você não tem controle sobre o futuro. É isso que Daniel está dizendo para Nabucodonosor. Agora você é o rei, agora você é uma cabeça de ouro, agora você tem valor, só que as coisas mudam, agora você está por cima, agora você manda, agora você tem poder, agora você tem autoridade, só que vai passar, daqui a um tempo as coisas não serão mais assim. Então quando você entende essa visão, de que tudo aqui é provisório, você não vive firmado em coisas, ou não constrói a sua casa em areias movediças, em filosofias, em cultura, em conhecimento humano. Você constrói a sua casa na rocha dos séculos, que é a única que quando o vento soprar, os rios baterem com força, quando a chuva vier, sabe, o apóstolo Paulo diz assim, olha, que esse mundo vai passar, a sua aparência vai passar. O apóstolo João disse, o mundo passa e também a sua concupiscência e a sua aparência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Por isso aqui na visão,
vai falar de uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão humana. Está falando da intervenção de Deus na história, é um milagre, é a encarnação do Messias, a vinda do reino de Deus. E diz que todos esses reinos humanos, o reino da Babilônia, o reino do Ciro e do Dario, Medo-Persa, o reino de Alexandre o Grande e dos seus 4 generais, o reino dos 10 imperadores romanos e os demais, tudo isso vai passar, vai virar pó. Mas aquela pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos, que fala da vida de Jesus, ela vai crescer e vai encher toda a terra, e o seu reino não terá fim. Só no reino de Deus você tem estabilidade. O resto, tudo é provisório. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, por favor, não se esqueça dessa primeira lição. A segunda lição que eu quero que você pense comigo é o seguinte: saiba que você precisa viver desapegado das coisas dessa terra. Você precisa aprender a viver desapegado das coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o profeta, ele revela o sonho de Nabucodonosor. E é uma estátua imensa. E o profeta diz: você é a cabeça de ouro. Mas depois vai ter outros 2 reinos que se unirão no Império Mundial, os medos e os persas. Eles vão dominar o mundo, vai ser a prata. Depois os gregos virão e com a sua filosofia conquistarão o mundo todo, estabelecendo a cultura helênica no mundo que permanece até hoje. Depois então virão os romanos, que com seu poder militar dominarão a terra por muito tempo, sendo simbolizado nas pernas, que são os maiores membros do corpo, que vai ser um reino longo, imenso. E o rei Nabucodonosor sabe da estátua, e o profeta diz: você, a cabeça é de ouro, o resto vai só diminuindo. É ouro, depois é prata, depois é bronze, depois é ferro, e lá nos pés vai ser barro. Pode ver que o poderio humano vai só descendo, vai só perdendo valor, vai só se degradando, vai só perdendo sua qualidade. São os impérios gentílicos, os impérios humanos que estão, e nós estamos vivendo hoje. Tudo isso vai perder o seu valor. Aí a gente chega no capítulo 3. No capítulo 3, Nabucodonosor disse assim: eu quero fazer uma estátua enorme, grande, uma estátua minha, com 60 côvados de altura, 6 de largura, uma estátua tão grande que o mundo inteiro vai ter que adorar. Só que ele não faz essa estátua com cabeça de ouro, com peito de prata, com os lombos e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Não, ele faz a estátua inteira de ouro. Por quê? Porque na cabeça dele a profecia não pode se cumprir, ele não pode deixar de ser a cabeça. Eu sou cabeça e não vai ter outros reinos após mim, não vai ter estátua com pedaços de prata, com pedaços de bronze, com pedaços de ferro. O meu reino vai permanecer para sempre. Eu vou ser rei para sempre. A minha glória jamais será dissipada. Ele se apega àquilo. O profeta já tinha dito para ele: tudo é provisório, você vai passar. E ele diz: não, eu vou me apegar a isso, e eu vou grudar nisso que eu tenho, e eu não vou abrir mão. E o apego é isso, o apego é a impossibilidade de você abrir mão de alguma coisa. Você não consegue viver sem aquilo, você está apegado àquilo. Pode ser o ministério, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser as coisas, pode ser amigos, pode ser tantas coisas, fama, pode ser posições que a gente se apega e a gente não quer abrir mão, e a gente não entende que isso vai escravizar a gente. É como diz lá em Lucas capítulo 12, e o versículo de número 15, Jesus disse assim:
para um camarada avaro que queria que Jesus fosse juiz para dividir o bem. Jesus disse assim: olha, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso é muito sério. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí vai contar a parábola do administrador, do rico louco. Na nossa cultura ele seria sábio, porque ele plantou, deu muito dinheiro, deu muita colheita, ele fez celeiros maiores, ele disse: eu vou juntar tudo isso. Ele era um excelente administrador. Mas no versículo 19 e 20, Jesus disse assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? E Jesus conclui dizendo: assim é aquele que ajunta riquezas para si, mas não é rico para com Deus. São pessoas que se apegam às coisas dessa terra. Por isso Paulo vai dizer em Colossenses 3, pense nas coisas que são de cima. Vocês que já ressuscitaram com Cristo, pense nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Ocupe os vossos pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Faça, pois, morrer esses desejos, diz o apóstolo Paulo, a partir do versículo 5 de Colossenses capítulo 3. Não se apegar. E esse jovem rico lá, que a gente conhece tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, de Lucas: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus sabia que o problema dele era o apego ao dinheiro. Jesus disse: vai, você quer ser salvo? Você está pensando que é comprar, que se compra a salvação? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me siga. E então você vai ter a vida eterna. E o texto diz assim, que o jovem se retirou triste, porque ele era possuidor de muitos bens. Na verdade, ele não era possuidor de muitos bens. Ele era possuído por esses bens. Ele pensava que ele poderia comprar a vida eterna, e Jesus disse: não, vale muito mais do que você imagina, porque se você vender tudo que você tem, ainda não é o suficiente. Você tem que dar aos pobres, e ainda não é o suficiente. Você tem que me seguir. Vende o que tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. E aí Jesus disse: então você vai ter a vida eterna. Mas ele era tão possuído pelos bens materiais que ele não conseguiu. E eu termino essa meditação com você, uma frase que Deus me deu há muitos anos atrás sobre o ser possuído. Eu não sei se a frase está aí, se você puder. Aí está. Quando você é capaz de se despossuir do que você possui, para ser possuído pelo possuidor de todas as coisas, então o possuidor te dará a possibilidade de possuir as coisas sem por elas ser possuído. Não se apegue às coisas dessa vida. Deixe que o único possuidor de todas as coisas possua a sua vida, porque então ele vai te dar possibilidade de possuir sem ser possuído, e você vai se ver como um mordomo e não como o dono das coisas, e você vai administrar com fidelidade. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere. Espero que esses 2 conselhos sejam uma grande bênção para a sua vida, para que você tenha firmeza nesse mundo em que as coisas estão mudando constantemente.